Free Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Linda, tens a paz nos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher. Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa mesa. Vou apresentar os integrantes da mesa, para quem não os conhece ainda. Queria começar agradecendo ao Mário Hélio o convite que ele me fez para mediar esta mesa e dizer que me sinto muito honrado e que é um prazer sempre que eu venho aqui a Pernambuco e a Recife em particular. A gentileza é o tom dessa cidade. Então, queria agradecer a todos essa minha alegre permanência aqui em Recife. Bom, eu vou começar apresentando as pessoas pela ordem que tem aqui a meu lado, começando da esquerda, Manuel da Costa Pinto. Manuel, que é crítico literário, apresentador de programa de TV, formado em jornalismo pela PUC de São Paulo, mestre em teoria literária pela USP, é autor de vários livros, entre eles Literatura Brasileira Hoje, da Publifolha, Albert Camus, um elogio de ensaio, da editora Atelier, é coautor também da Ilha Deserta, um livro que reúne diversos artigos sobre a questão do livro na Publifolha. É também organizador e tradutor de livros de Albert Camus, além de prefaciar o livro mais importante dele, que é O Estrangeiro. O Manuel já dirigiu, entre outras publicações, a revista Cult, da qual foi criador. Além disso, ele... Tirar o óculos que está me incomodando. Além disso, ele não só editou a revista Cult, como foi... teve também diversas passagens, até hoje, na Folha de São Paulo. Apresenta o programa Entre Linhas, da TV Cultura, que é um programa voltado para os livros, e que tem uma atuação muito destacada em tudo o que se relaciona com a questão do livro no Brasil. O tema que hoje o Manuel vai desenvolver aqui é a viagem de Camus junto com Rudá de Andrade e Oswald de Andrade para Iguape. Ele tem algum material que não é conhecido, que vai ser muito interessante de todos nós vermos aqui, e esse será o tema que irá desenvolver sobre a presença de Camus no Brasil. Na realidade, é um caminho ao contrário. Não é o olhar brasileiro sobre o Oriente, senão é, de alguma maneira, um olhar oriental sobre o Brasil. Logo depois aqui, depois do Manuel, é José Roberto Teixeira Leite, que foi jornalista, professor, perito em artes, escritor e crítico de arte. Ele se formou em Direito, mas nunca exerceu essa função, sempre se dedicou ao jornalismo e principalmente à crítica de arte e à produção de livros diversos, eles sobre arte internacional e arte brasileira.
Ele foi professor até a sua aposentadoria compulsória na Universidade Estadual de Campinas, onde ele participou até da criação do Instituto de Arte, se não me equivoco. É um homem que publicou alguns livros muito importantes sobre a questão da arte no Brasil, não é? Ele foi, nos anos 60, diretor do Museu Nacional de Belas Artes, colocado nesse cargo pelo então presidente Jânio Quadros. Além de pertencer a diversas instituições nas quais instituições da área de artes plásticas, nas quais, inclusive, é presidente honorário da Associação de Críticos de Arte da Argentina. Ou seja, uma surpresa para mim que não sabia desse detalhe. O tema que o Zé Roberto vai desenvolver aqui é o olhar ocidental sobre o Oriente. Então, de alguma maneira, ele vai se colocar em cima de dois autores fundamentais, como Marco Polo e Fernão Mendes Pinto. Se houver tempo, ele vai se estender ainda mais um pouco, introduzindo outros autores. Então, agora, para finalizar, vou apresentar Jacinto Rego de Almeida, escritor português, que também é escritor principalmente de romances policiais, de uma transcendência bastante interessante na literatura portuguesa, também publicado no Brasil. Acho que o seu primeiro livro foi publicado no Brasil. 3 livros publicados no Brasil, mas sendo que seu primeiro livro foi publicado no Brasil, que era um livro de contos que ele publicou em 1987. Isso mesmo. A literatura de Jacinto é uma literatura que tem como mote e gênero a literatura policial, trabalhando com personagens reais e personagens fictícios, fazendo dessa mistura criando com isso um efeito de verossimilhança muito interessante, que seguramente Jacinto, que vai apresentar esse trabalho aqui, vai discutir com vocês, e esse será o mote de sua apresentação aqui. Jacinto teve, antes de ser escritor, ou ao mesmo tempo, ele se exilou de Portugal, na época de Salazar, quando ele ia ser mandado para as guerras nas colônias portuguesas, desistiu disso, virou um exilado, e até 1974 ele esteve fora de Portugal, proibido de voltar. Depois disso, ele foi convidado para ser diplomata, e com isso ele visitou profundamente vários países latino-americanos, e principalmente o Brasil, onde residiu por vários anos. Então, esse é o início do nosso trabalho. Eu vou passar, então, a palavra para José Roberto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E não por ser de praxe, mas por ser uma coisa de justiça, devo, antes de tudo, agradecer a soberba acolhida que nós aqui tivemos e agradecer ao Eduardo, ao Antônio, ao Mário Hélio, à Verônica, aquela mocinha ali que está fazendo a tradução dessa orquestra muda para vocês. E vou abreviar bastante a minha palestra, porque a minha ideia inicial era começar com Aristóteles, mas é longe, né? Não daria tempo, né? Mas, de qualquer modo, Aristóteles já falava em seda, e quem fala em seda fala em China. O nome antigo da China era Serica. A primeira pessoa que falou em China, não China, mas Xin, foi um rabino, Benjamin de Tudela, nascido em Navarra, na época Espanha, não é? Que fez um livro chamado Itinerário do Rabino Benjamim. Ele vai não muito além de Bagdá, mas ele fala assim de raspão na China. Ele fala, por exemplo, no pássaro roca, que é uma invenção muito antiga, que foi retomada inclusive por Marco Polo. Seria um imenso pássaro que pegava um elefante assim
levantava e deixava ele se espatifar no chão para digeri-lo melhor, né? Depois falaria, também rapidamente, do que foi o conhecimento que os romanos tiveram dos chineses, através da seda, que era uma matéria muito rebuscada, muito procurada pelas patrícias e pelos mandatários de Roma, não é? A ponto de um dia ter sido proibido o uso de seda nas vestes masculinas, porque a seda é transparente, como vocês já perceberam, não é? E as mulheres gastavam fortunas enormes nesse produto vindo da China, que eles achavam, inclusive, naquele tempo, que dava em árvores, como se fosse uma penugem que era retirada e trabalhada como seda. Os romanos não conheceram diretamente os chineses, porque eles comerciavam os produtos da China através dos partos, que foram um antigo povo que vivia no centro da Ásia. Os partos compravam a matéria aos chineses e revendiam com lucro, evidentemente, aos romanos. Depois de Benjamim de Tudela, passaram-se vários séculos sem que se falasse em China, sem que fosse utilizada a Rota da Seda, que era um antiquíssimo caminho de mais de 7.000 anos, que levava desde a atual cidade de Xi'an, a capital do Ocidente, na China, até Antioquia, e dali se esgarçava através de vários escoamentos para o Mediterrâneo. Mas aí houve um fato muito curioso, e nós estaríamos todos falando agora em mongol, se não ocorresse a morte do Grão-Cão, em 1241, em dezembro de 1241. As tropas de Batu-Khan, que era o grande líder designado para conquistar a Europa, já tinham tomado a Bulgária, a Rússia, a Hungria, e se aprestavam para tomar a Áustria, a Itália, a Alemanha, Portugal, tudo. Se não tivesse ocorrido a morte do grande cão, então eles foram obrigados a retroceder, pelo menos momentaneamente. Isso se deu em 1241, exatamente há 700 e tantos anos, né? O Papa, naquele tempo era Inocêncio IV, receoso desses problemas com os mongóis, enviou várias missões, primeiro de franciscanos, depois de dominicanos, primeiro para convencer o Grão-Cão a aceitar o batismo. Ele se chamava Inocêncio, isso era de uma inocência total, né? Aceitar o batismo para quê? Para combater o Islã, que era a grande peste, já naquele tempo, né? Já tinha esse problema com o Islã, que eles queriam anular o Islã. Evidentemente, esses missionários foram até Alcã, apresentaram a sua proposta de que ele se tornasse cristão, foram recebidos com a maior tranquilidade. Os mongóis eram muito mais tolerantes do que os cristãos a respeito de religião, né? E eles disseram, não, se vocês querem, o Papa e os reis querem que nós apoiemos a sua causa contra o Islã, venham até aqui, se ajoelhem diante de mim, e aí eu vou ver se os atendo. Eles então voltaram, e houve um desses homens, chamado Giovanni del Carpine, que escreveu a primeira narrativa sobre os mongóis. Na verdade, era uma espécie de espionagem que esses missionários faziam. O que eles queriam mesmo saber é como é que os mongóis trabalhavam, como é que eles lutavam, qual era a estratégia, né? Porque eram demoníacos. Eles tiveram um general chamado Sobodei, do qual hoje ninguém mais fala, que era um Napoleão naquele tempo, era um monstro, era um gênio militar. Ele traçava a estratégia dos mongóis, que consistia em recuar, recuar, recuar. De repente, viravam os seus cavalos, que eram baixos cavalinhos, muito ágeis. Os chineses os chamavam de cavalos do céu, Tianman, e, de repente, eles envolviam todos os atacantes e os trucidavam. Então, vou abreviar, porque senão você bate em mim, né? De repente, então, essas missões dos missionários enviados pelo Papa aos grão-cãos da época não surtiram efeito, mas alguns livros foram publicados, inclusive a História Mongalaram, que é o primeiro livro que se publicou sobre aquelas regiões. Muito mais tarde, houve o episódio de Marco Polo, e eu quero logo entrar nele, porque é uma das coisas básicas do que eu tenho a falar, né? Marco Polo, vocês sabem, era um comerciante, nascido provavelmente em Veneza, provavelmente porque há quem diga que ele era dálmata, e que, muito jovem, acompanhou o pai e o tio, que já tinham estado na China, a uma segunda visita à China. Lá ele teria sido, assim, adotado, entre aspas, pelo Grão-Khan Kublai Khan,
que é um dos maiores imperadores da época, de todos os tempos, inclusive, e teria trabalhado durante 17 anos como funcionário do Kublai Khan. Depois a gente vai ver que não é bem assim, mas, de qualquer modo, assim aconteceu. Ele passa muitos anos lá, depois ele volta para Veneza, e ele era comandante de uma galera na guerra entre Veneza e Gênova, quando foi aprisionado pelos genoveses e levado para Gênova, onde, segundo ele ficou numa prisão imunda. Mas, segundo a história, ele ficou num palácio cheio de regalias, à espera de um resgate. E um homem muito comunicativo, muito falastrão, que ele teria sido, né? Isso quem fala é um humanista chamado Ramuzio. Ele costumava falar para os genoveses, que o tinham como um grande amigo, sobre as suas aventuras, sobre as suas peripécias na China. E aí ele disse, puxa, já que eu estou falando tantas vezes, repetindo tanto isso, vou escrever essas coisas. E aí entra em cena um personagem muito estranho e muito curioso, chamado Rustichello da Pisa, ou Rusticiano da Pisa, que também já estava preso quando ele chegou no mesmo palácio, e que era um escritor conhecido. Ele era amigo do rei da Inglaterra, desde que o rei era príncipe ainda, príncipe Edward, com quem ele tinha estado na 8ª cruzada. Depois ele foi viver na Inglaterra, muitos e muitos anos, quando o príncipe já era o rei Eduardo I, e estava preso porque, naquele momento, ele tinha também participado de uma guerra entre a sua terra, Pisa, e Gênova o tinha aprisionado. Esse personagem, Rustichello, ele não é um simples datilógrafo, vamos dizer assim, entre aspas, né, do Marco Polo. Eu acho que ele é muito mais do que isso, ele é coautor do livro de Marco Polo. E por que o Marco Polo chamou para fazer o livro? Porque quem escreveu, de fato, Le Livre des Merveilles foi Rustichello, e não Marco Polo. Não que Marco Polo não soubesse escrever, sabia. Ele falava algumas línguas, o Marco Polo, mas certamente ele pensou que o Rustichello tinha mais qualidades literárias para colocar no papel aquilo que ele tinha vivido. Marco Polo tinha também algumas anotações que ele tinha mandado buscar e fornecia essas anotações a Rustichello. Mas a coisa mais esquisita é o seguinte, nós hoje sabemos que o livro de Marco Polo, ou Il Milione, ou As Viagens de Marco Polo, cada um desses nomes que o livro recebeu ao longo dos séculos, foi escrito em francês. Por que em francês? Será que o Marco Polo ditou o livro em francês, ou o Rustichello tinha um tradutor simultâneo que verteu o italiano de Marco Polo para o francês? É um mistério. Mas uma coisa é certa, já que ele escreveu em francês, era muito mais um romance do que uma aventura, do que uma história séria, do que uma coisa que merecesse as honras do latim. O livro foi escrito em francês. E o original mesmo, a primeira versão, o primeiro manuscrito, desapareceu totalmente. Hoje existem mais de 150 manuscritos e incunábulos das viagens de Marco Polo, cada um dizendo uma coisa. Às vezes se fala em coisas absurdas, por exemplo, homens com a cabeça, com a boca e os olhos no tronco, ou sinofálicos, quer dizer, pessoas com a cabeça de cavalo, de cachorro. Mas isso, evidentemente, nós não podemos dizer que foi Marco Polo quem falou. Mas Marco Polo, de qualquer modo, está por trás dessa narrativa. Ele é quem formou, quem colocou no livro as ideias principais, o roteiro. Não é? Mas hoje nós temos uma série de dúvidas a respeito da permanência de Marco Polo na China. Por exemplo, ele fala na China, ele fala em certos costumes, por exemplo, o casamento das criancinhas. As criancinhas morriam, crianças da mesma idade, quando morriam, os pais consertavam um casamento para essas crianças, né? Ele fala nas pedras que se incendiavam, que é o carvão, fala no calendário zodiacal, ele fala em muitas coisas que, de fato, são chinesas e que ele deve ter visto ou então ouvido a respeito. Mas não fala de coisas básicas. Por exemplo, ele não fala das unhas compridas, ele não fala dos pés atrofiados das mulheres, ele não fala dos caracteres chineses, nem dos livros que abundavam em toda parte, era o lugar em que mais havia
produção literária naquele tempo, ele não fala dessas coisas. E ele nunca aprendeu chinês. Então, como é que ele pode ter sido administrador de uma cidade, Yangzhou, durante 3 anos, se não falava a língua, se não sabia ler os ideogramas e os caracteres? Então, recentemente, houve uma estudiosa britânica chamada Frances Wood, que, retomando uma série de dúvidas já formuladas desde o fim do século XIX, ela diz que Marco Polo jamais esteve na China. Ela sustenta o fato de que quem passou as informações para Marco Polo, na verdade, foram o tio e o pai, que esses sim ficaram muito tempo na China, né? E Marco Polo também inventava as coisas, né? Por exemplo, ele diz que tomou parte no cerco de uma cidade chamada Xiangyang. Como é o nome dela aqui que eu preciso ver? Xiangyang, exato. Tomou parte nesse cerco, que foi uma das grandes batalhas que os mongóis sustentaram na China, mas, na verdade, quando ele chegou à China, se é que chegou, esse cerco já tinha acabado há 1 ano. E não só ele diz que participou do cerco, como ele diz que a presença dele e a do pai e do tio foram decisivas para a vitória dos mongóis, porque eles explicaram aos mongóis como fazer as catapultas, dizendo que através da receita das catapultas que eles tinham, e com alguns engenheiros alemães, eles chamavam alemães de tudo que não fosse italiano. Alguns engenheiros alemães, eles fizeram essas catapultas que decidiram a guerra. Ele fala em muitas outras coisas. Você me fala se está não. Ele me fala de muitas outras coisas, e há pessoas que dizem que nos anais da dinastia Yuan é a dinastia mongol na China, uma dinastia estrangeira, né? Uma dinastia que se impôs pela força através da Grande Muralha. Ele fala em uma porção de coisas e não fala da Grande Muralha. Há pessoas que dizem que naquela época não havia as Grandes Muralhas. As Grandes Muralhas são posteriores, são um produto da dinastia Ming, que foi aquela que substituiu a dinastia mongol. Mas, de qualquer modo, havia um resto de muralha, havia alguma coisa para justificar aquela coisa. E a muralha chinesa não era bem um esquema defensivo, era um esquema simbólico. Do lado de lá, os bárbaros, do lado de cá, nós. Chungguo, o país do meio, o país que interessa, aquilo que está debaixo do céu e que importa, o resto é uma porcaria. Era o que os chineses pensavam, né? Então, como não falar na muralha chinesa? Como não falar na pesca com os cormorões? São aqueles passarocos que aperta-se o pescoço, eles pegam o peixe e depois vomitam para o pescador. Essas coisas todas ele não fala. Ele não fala na piedade filial, no xiao, que é aquela devoção enorme que os filhos têm para com os pais para com os avós, né? E o cidadão para com o seu imperador. Ele não trata disso, né? Então, são, de fato, coisas estranhas. Mas, para não levar um puxão de orelhas aqui do nosso Samuel, eu vou acabar sem falar do meu Fernão Mendes Pinto. Não consigo, um pouquinho. Então, o nosso amigo Marco Polo, ele só conseguiu sair da China, segundo ele mesmo fala no Emilione, porque ele acompanhou uma jovem princesinha mongol, chamada Kokashin, era noiva de um potentado no Irã atual, na Pérsia naquele tempo, né? Então ele aproveitou para ser o acompanhante dela, ele, o pai e o tio, e foram até lá. Dizem os defensores da permanência de Marco Polo na China que existem várias e várias alusões nos anais da dinastia Yuan a respeito da presença dele. Não tem nenhuma. Existem 27 nomes Boló, mas não tem nada a ver com Marco Polo. São outras pessoas, né? Então, a gente não sabe exatamente se ele esteve ou não. No fim da vida, ele foi instado a dizer que tudo aquilo que ele tinha falado era mentira. E ele disse o seguinte: não falei nem a metade do que eu vi. Então, nós vamos já acabar com Marco Polo dizendo o seguinte: se ele esteve ou não na China, impossível de provar. Então, vamos ter o benefício da dúvida e dizer que ele esteve na China, né? O nosso Fernão Mendes Pinto é uma pessoa muito mais recente, evidentemente, né? Morreu em 1614, era um português de origem humilde, foi muito jovem para a Índia, daí passou para a China e, como todos os portugueses daquela época, a serviço
de Goa e da Grande Índia, que era exatamente a jurisdição de Goa, atingia Macau e todas as possessões portuguesas na China, ele lá fez carreira. E ao voltar, 24 anos depois de uma vida aventurosa, em que ele foi tudo, inclusive foi sacerdote jesuíta, no fim da vida ele teve uma espécie de remorso, assim, e entrou numa ordem religiosa, doou toda a sua enorme fortuna, conquistada sabe Deus como, para fazer uma igreja no Japão, e foi amigo de São Francisco Xavier, que era um santo também, que se a gente botar a lupa em cima, não está muito bem situado no panorama, não. Era um homem violento também, sob certos aspectos. Mas o Fernão Mendes Pinto é o autor da Peregrinação. Era amigo de Camões, mas era o anti-Camões. Ele era uma espécie de Camões pelo avesso. Por quê? Porque Camões cantava os barões assinalados, né? Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Já o Fernão Mendes Pinto, ele denunciava a aventura portuguesa no Oriente como uma aventura especificamente comercial. Nada de conquistar almas para Deus, nada de combater o Islã, porque o Islã era contra Cristo. Os islamitas, os muçulmanos, eram competidores na aventura comercial. Então, ele conta ao longo da sua peregrinação que, como diz Gilberto Freire, é uma das grandes obras da literatura portuguesa, é uma espécie assim de Quixote português, por que não? Lembra muito a estrutura, lembra muito até a época em que foi feita, né? Mas ele foi muito mal visto em Portugal, ao contrário do seu amigo Camões, né? Só no finzinho da vida ele recebeu uma pensãozinha, uma terça do governo português, não do governo português, mas do rei espanhol que estava no trono português na época, em 1583, né? Filipe II. Né? E o seu livro foi várias e várias décadas protelada a sua edição, até 1614. Por quê? Porque ele dá o direito ao outro, ao inimigo, ao conquistado, de externar a sua opinião. Então, por exemplo, Afonso de Albuquerque, que era um grande herói português, na visão de Camões, ele mostra um chinês, uma pessoa nem era chinês, era um birmanês, falando o seguinte: esse era o grande ladrão, era o maior de todos os ladrões. Tem um episódio muito grande em que ele fala de uma briga, não é uma briga, mas uma discussão entre um menino de 14 anos e Antônio de Faria, que é um personagem criado, não é uma pessoa histórica, é um personagem, né? E que era o grande bandido da época. E o Antônio de Faria tinha acabado de tomar tudo que tinha do pai desse menino, e pede a esse menino que se pode tratá-lo como filho. Ele diz: absolutamente, eu não sou seu filho, você é uma pessoa que reza e faz o mal, eu quero ir para a terra do meu pai, eu quero ir a nado se você me deixar. Não? E várias vezes ele deixa à mostra essa, vamos dizer, a opinião dos vencidos, né, pela primeira vez na história. E isso é uma coisa muito importante que diferencia totalmente o livro A Peregrinação, sem falar na sua imensa qualidade literária, já sei. Eu queria, antes de passar a palavra para Jacinto Rego de Almeida, dizer que quem quiser fazer perguntas, tem uma moça passando com os papéis apropriados para isso e pode solicitar para a gente receber aqui as perguntas para serem feitas após as palestras. Obrigado. Então, Jacinto. Porque me proponho, é a minha intenção fazer aqui com vocês, com todos vocês, um jogo fim do qual todos nós vamos ganhar. Eu começo por dizer que a ficção está omnipresente em tudo o que dizemos uns aos outros e em tudo o que escrevemos. Posto isto, evoca a ideia que todos temos de que o livro é objeto de uma respeitabilidade muito antiga e que o ato de ler contém um valor cultural, tradicional, de índole humanista. Estes dias que temos passado aqui em Olinda têm mostrado isso. E aproveito para agradecer e saudar o António Campos, o Mário Hélio
e a Verónica na pessoa de todos os que têm muito contribuído aqui no dia-a-dia, todos os funcionários têm muito contribuído para o êxito desta iniciativa. Eu vou falar basicamente sobre este livro, é o meu último livro, é o mais recente livro, que se chama A Verdadeira História do Bandido Maximiliano. E este livro, na primeira página, está escrito para o Carlos Caços Monteiro, em sua memória. O Carlos Caços Monteiro foi um grande jornalista português e um grande amigo pessoal. Nós escrevemos juntos um livro editado em 2002 pelo Círculo de Leitores de Portugal, e fizemos para isso uma longa viagem pelas Guianas, a Guiana Francesa, o Suriname, a antiga Guiana Inglesa, o estado de Roraima e o sul da Venezuela, para fazer, 50 anos depois, o percurso da fuga do Papillon, um conhecido fugitivo francês da Ilha do Diabo. A Ilha do Diabo fazia parte do complexo de prisões da França na Guiana Francesa. Há um livro muito conhecido e um filme sobre o Papillon e um filme muito famoso com o ator Dustin Hoffman e nós resolvemos, portanto, eu e o Caços Monteiro, fazer um trabalho, portanto, sobre o roteiro de fuga dessa personagem, o Papillon. E eu e o Caços Monteiro tínhamos programado uma outra viagem pelos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que incluía a permanência na terra indígena do Sararé, dos Índios Nambiquaras, no norte do estado de Mato Grosso. Nesta altura, eu era diplomata de Portugal, em Brasília, e gozava de muitas facilidades, e tivemos, portanto, a autorização da FUNAI e tudo isso para portanto, permanecer alguns dias na casa do chefe do posto das terras do Sararé e ver o dia-a-dia dos Nambiquaras, que são um povo muito estudado. O Claude Lévi-Strauss tem um capítulo no livro Tristes Trópicos dedicado aos Nambiquaras e, enfim, são um povo indígena brasileiro muito conhecido e ainda num estado muito rudimentar. Mas à última hora, o Caços Monteiro não pôde fazer esta viagem e veio em seu lugar o Gonçalo Rosa da Silva, que é um conhecido fotógrafo português. Eu tomei muitas notas nesta viagem, notas que aproveitei em parte para escrever este livro. E foi nesta viagem, em Puerto Suárez, uma pequena cidade boliviana na fronteira com Corumbá, que eu soube do bandido Maximiliano. Este livro chama-se A Verdadeira História do Bandido Maximiliano. E tem aqui, na página 109, eu tenho aqui anotado, vocês não vão ver bem daí, mas, enfim, uma fotografia tirada em Puerto Suárez, com a costureira Clara Mendonça e o bisneto, tirada na altura em Puerto Suárez por ocasião dessa viagem. É uma fotografia em preto e branco, não é nada de especial, mas que ilustra este livro, entre outras fotografias, como eu irei falar mais à frente. Bem, este livro é um thriller, é um livro de ação sobre o crime dos nossos dias. Ou seja, o crime organizado como negócio, como atividade empresarial clandestina. As máfias modernas e os grandes criminosos são uma realidade já há várias décadas em vários países, ocorre na Itália, ou México, ou as Filipinas, mas que se tem multiplicado e estendido a sua ação, os seus tentáculos, um pouco por todo o mundo. Chantagem, venda de proteção, tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de armas, apoio à imigração clandestina, enfim, crimes que até há poucos anos só eram conhecidos em Portugal apenas através de notícias do estrangeiro, de séries de televisão ou do cinema, também hoje estão muito presentes no meu país. A personagem deste livro, Maximiliano, não é o seu verdadeiro nome. É o nome que lhe é dado no mundo do crime. É um português simples, que parece sofrer de melancolia, a absurda melancolia de que falou o grande escritor português Cesário Verde. Maximiliano era empregado de balcão de uma discoteca na margem sul do Rio Tejo, ou sul de Lisboa. E a sua única relação familiar era uma velha tia, cuja fotografia também está neste livro aqui. Esta era a velha tia de Maximiliano. Ela morreu um pouco antes deste livro estar editado. Maximiliano, insisto, não é o seu verdadeiro nome,
uma noite, já de madrugada, teve um furo num pneu do carro na região de Massamá. Massamá é um subúrbio de Lisboa. E foi socorrido por uns velhos marginais, uns ladrões fora de época, oriundos do roubo de joias em ourivesarias, da velha Almirante Reis. A Almirante Reis é uma grande avenida tradicional de Lisboa. Maximiliano torna-se um homem de confiança desses marginais, ganha algum dinheiro e apaixona-se por uma ucraniana chamada Natasha, uma ucraniana que trabalhava o que em Portugal se chama numa casa de alterne. Casa de alterne é o nome em Portugal que se dá a bares de prostituição. A Natasha era uma mulher muito bonita, também tem aqui uma fotografia dela. Hoje está muito mais gorda, muito obrigado. Não está bonita como era na altura em que o Maximiliano se apaixonou por ela. Mas estão casados até hoje. O facto é que Maximiliano e Natasha, enamorados, viajam até Mato Grosso do Sul a serviço de criminosos que ele, Maximiliano, não sabe bem quem são. E a sua vida transforma-se aos poucos num teatro de sombras. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no quadro do tema desta edição Filipe Porto, representa aquilo que se poderia chamar um extremo ocidente. Mas então Maximiliano, com bastante ingenuidade e muita sorte, ascende no mundo do crime. Ele tem o hábito de escrever um diário, e o facto é que esse diário é encontrado num saco de supermercado dentro de uma carruagem do Metropolitano de Lisboa. Eu creio que na Estação dos Anjos, que é uma pequena estação de Lisboa, já não me recordo bem. E esse diário chegou às minhas mãos por motivos que não vêm ao caso. O livro finalmente foi editado, a história dele, a verdadeira história do Maximiliano. Como devem imaginar, depois eu estive com o Maximiliano mais de um ano para poder escrever este livro. Conheço bem. E creiam-me, não é mau homem. Nunca matou ninguém e ama a sua mulher. O seu sucesso no mundo do crime é o resultado de vários acasos. E lembro um escritor que muito admiro, Milan Kundera, que trabalhou muito a questão do acaso como determinante na vida de todas as pessoas. Eu creio mesmo que o Maximiliano podia perfeitamente tornar-se um amigo de qualquer um de nós. O mundo dos nossos dias é um mundo perigoso. Eu acho que o mundo sempre foi perigoso, mas esta não é a altura melhor para debatermos esta questão. O importante é que o tema deste livro é pesado, como devem calcular, mas eu fiz tudo para torná-lo o mais leve possível, porque acho que nos dias que correm, embora não se deva brincar com coisas sérias, são tantas as incertezas para o futuro, e estou a pensar neste momento na Europa, na grande crise europeia, e as mudanças boas e más são tão inesperadas que não podemos encarar as situações da mesma maneira que as encarávamos há 30 ou 40 anos. Enfim, parece-me que nos dias que correm é prudente não levarmos as coisas muito a sério, e foi isso que eu fiz ao escrever este livro. Eu falei da crise europeia e das incertezas, e a este respeito vou sair do tema do Maximiliano para deixar apenas uma nota. A partir da segunda metade do século passado, a Europa, um centro do Ocidente, com o desenvolvimento da União Europeia, vem criando o mais ambicioso projeto de união política, económica e financeira entre países do que se tem conhecimento. Não há conhecimento da história da humanidade de um projeto desta envergadura. De um continente que viveu duas grandes guerras na primeira metade do século XX, a Europa recriou uma utopia, a União Europeia. Mas agora, todos estamos a par da crise económica e financeira, a chamada crise das dívidas soberanas, que traz ameaças e graves riscos à construção europeia e à utopia do continente. A anulação, isto aqui é importante, eu acho, de um futuro utópico que pode inclusive compreender, há alguns sinais disso, a dissolução de uma consciência ética, redunda na possibilidade
de reconfigurar o presente através da memória e da literatura. Repito, reconfigurar o presente através da memória e da literatura. Vamos continuar o nosso jogo e vou passar para a segunda fase deste nosso jogo. O uso de fotografias triviais a preto e branco como forma de auxílio de narrativas de ficção, bem entendido, que eu saiba, foi usado pela primeira vez e com muita eficácia por um conhecido escritor alemão, W.G. Sebald, nascido em 1944 e falecido tragicamente em 2001. Ele é o autor de um livro muito conhecido, Os Imigrantes, que é uma comovente evocação do exílio e da perda, que narra o tempo reencontrado de 4 exilados judeus no século XX na Europa. O livro é pontuado por fotografias, tipo fotografia de família, a preto e branco, e tem um ou outro recorte de imprensa da época que ajudam a percepção do leitor de espaço e tempo, história e geografia. Neste livro de Sebald, afinal, é criado um pacto com o leitor, de que tudo o que está narrado é verdade, aconteceu realmente, e as fotografias comprovam isso. Eu inspirei-me nessa técnica para escrever esta história do bandido Maximiliano. Evidentemente que se tem que ter em conta, e isso é o mais importante, o valor da palavra, a importância da narrativa, pois estas, no fundo, é que constroem a verdade. Mas todos nós sabemos que os escritores usam a mentira para contar a verdade. E a pergunta é, Maximiliano existe? Existe. E continuará a existir no imaginário de todos os que veem nos livros e na literatura uma forma suprema de representar a vida como arte. Assim, e como ninguém nos está a ouvir, eu revelo um segredo a todos vocês. Apesar de todas as fotografias evidenciarem o contrário, o bandido Maximiliano, a sua mulher Natasha e muitas outras personagens só existem neste livro. Mas, evidentemente, que ao existirem neste livro, elas existem. Como existiu, por exemplo, Marco Polo, que nós só conhecemos através de relatos. Relatos em livros que, como sabemos, são objeto de uma respeitabilidade antiga, como destaquei no início desta minha intervenção. E este é o fim do nosso jogo. Muito obrigado. Agradeço a todos a vossa presença e a vossa atenção. Então, passo a palavra para Manuel da Costa Pinto. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço a apresentação do Samuel, amigo de longa data, grande editor brasileiro, né? Edita alguns dos escritores mais importantes do Brasil e da América Latina. Agradeço muito a ele por ter publicado Roberto Alves no Brasil, uma descoberta que muda a vida de qualquer leitor. Jacinto já conhecia como leitor dos livros, já nos encontrávamos em outras oportunidades, já tive a oportunidade de resenhar, e confesso que o José Roberto, que eu não conhecia pessoalmente, eu fiquei com vontade de ceder meu espaço para ele, meu tempo para ele, para que ele continuasse contando essas histórias de Marco Polo, Fernão Mendes Pinto, são absolutamente fascinantes. Então, para mim, cabe a tarefa de falar depois dos dois, a difícil tarefa, e eu vou abordar, como o Samuel já havia antecipado um pouco, a obra de um autor que eu venho estudando há muito tempo, desde que praticamente eu saí da faculdade, da graduação. Eu fui fazer pós-graduação, mestrado, por causa do Albert Camus, né, que é escritor francês nascido na Argélia. Enfim, é dessas obsessões que todo mundo tem. Eu não acho que o Camus é o maior escritor da história da literatura, longe disso, mas é um escritor que eu tenho uma identificação muito singular, a ponto de, no ano passado, ter ido até para a Argélia, para viajar pelos lugares em que ele viveu, já que a Argélia é um país um pouco isolado politicamente e os registros fotográficos e documentais da vida do Camus na Argélia são muito escassos. Assim como também são relativamente escassos os registros de uma viagem que ele faz ao Brasil em 1949 e que é o tema dessa minha apresentação de hoje.
Eu já falei, inclusive aqui em Pernambuco, na Bienal do Livro de Recife e aqui mesmo na Fliporto, eu já falei sobre o Camus, a viagem dele ao Brasil, porque envolve, ele veio aqui para Olinda, foi para Recife, como foi para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, e, enfim, realmente ele ficou bastante tempo, era uma viagem dessas, viagens que tinham uma certa conotação de missão diplomática, era um convite do Estado francês para visitar um país dentro de um contexto de aproximação diplomática e cultural. O Camus ficou aqui nos meses de julho e agosto, e existem vários registros disso, registros de punho próprio. Ele, por exemplo, tem um diário de viagem em que ele registra a viagem que ele fez em 47 a Estados Unidos e Canadá, e em 49 ao Brasil, e também Argentina e Uruguai. E, obviamente, como todo grande escritor, o Camus posteriormente ganharia o Prêmio Nobel. Claro que o mundo não é tão facilmente, a gente não circula pelo mundo com tanta facilidade, não circulava com a facilidade com que se circula hoje, e nem os escritores tinham essa visibilidade midiática que hoje existe, que justificam, inclusive, eventos como o que nós estamos agora. Mas, mesmo assim, o Camus era um escritor de renome internacional, pertenceu a uma geração existencialista, era um companheiro de percurso do Jean-Paul Sartre, da Simone de Beauvoir, do Merleau-Ponty, de toda uma geração que, no pós-guerra, representou uma certa tendência hegemônica do pensamento francês e da literatura francesa. Portanto, ele viajava bastante, né? Como eu disse, ele mais tarde ganharia o Prêmio Nobel em 57, a partir daí, ele morreu em 60, prematuramente, aos 46 anos, num acidente de automóvel, mas teve um tempo de viajar bastante pela Europa, mas, significativamente, os únicos dois países em que existem ficções associadas a eles, a um lugar em que ele visitou, são Amsterdã, que é tema de um dos livros mais impressionantes dele, chamado A Queda. É um livro que se passa num bar de Amsterdã, e Brasil. Não apenas o Brasil, como mais especificamente Iguape. Iguape é uma cidade que mesmo paulistas talvez não conheçam. É uma cidade no litoral sul de São Paulo, pouquíssimo conhecida, ainda hoje pouco frequentada. O litoral norte de São Paulo é o litoral mais bonito, mais badalado, vamos dizer assim. O litoral sul é um litoral meio desconhecido, não tem nenhuma, não costuma aparecer em nenhuma matéria de turismo, nem nada. E a gente há de se perguntar, por que o Camus foi parar em Iguape, e por que Iguape deixou aí uma marca tão forte na obra dele? Bom, eu vou falar de como essa viagem marcou a obra do Camus, mas dizer que eu vou fazer essa apresentação acompanhada de algumas fotografias. E essas fotografias isso é a única coisa que realmente, acho que a coisa que mais importa daquilo que eu vou mostrar aqui. Essas fotografias, elas são muito pouco conhecidas ou praticamente inéditas. No começo desse ano, eu fui curador da Flip, né, a outra festa literária dentre as tantas que existem aí, que acontece em Paraty. E o autor homenageado foi Oswald de Andrade. Para fazer a exposição do Oswald de Andrade para a Flip, eu fui fazer pesquisas no acervo da Unicamp, onde está vamos dizer, todo o material, os documentos de memória do Oswald estão depositados. E, ao fazer a pesquisa de fotos inéditas, documentos, cartas, etc. e tal, como estava datado, eu falei, vou ver se tem alguma coisa do ano de 1949, quando Oswald e Camus se conheceram. E, para minha grande surpresa, eu encontrei um riquíssimo material, riquíssimo no sentido não visual e de beleza visual, mas rico no sentido de ampliar aquilo que se conhecia da viagem do Camus ao Brasil, mas um rico material sobre essa viagem que ele faz com o Oswald de Andrade a Iguape. E eu vou, então, mostrar para vocês essas fotos, depois de explicar brevemente por que Iguape, como Iguape marca a obra do Albert Camus. Se está calor aí, com esses holofotes aqui,
Está bem pior. É o seguinte, o Camus ele faz várias viagens e o Oswald, em dado momento, enquanto ele está no Rio de Janeiro, fazendo as viagens diplomáticas, o Oswald escreve, o Oswald foi o cicerone dele aqui em São Paulo. O Oswald escreve numa crônica dele chamada Telefonema, que ele escrevia para o Correio da Manhã. Ele fala assim: a Embaixada da França está retendo demasiadamente o grande autor de O Mito de Sísifo, que é o nome de um dos ensaios do Camus, em suas malhas sociais e diplomáticas. A natureza do Rio, espécie de cartão postal do país, não pode satisfazer a solidão de Camus, ávida de geografia e de povo. Aqui em São Paulo, poderíamos talvez mostrar-lhe uma das festas folclóricas do começo de agosto, onde ele conheceria este Brasil sem máscara, onde o assombro, a alucinação e o milagre fazem as coordenadas do maravilhoso. Camus precisa ver o que há por detrás das montanhas que emparedam a capital asfaltada. O clima de absurdo, que é o clima de sua obra, encontraria o apoio de nossas florestas sensacionais, de nossos rios sem destino, de nossa gente pré-histórica. Bom, quem ouve ele falar dessas florestas e dessas coordenadas maravilhosas habitadas por essa gente pré-histórica, obviamente reconhece um pouco da retórica da antropofagia do Oswald de Andrade. E, de fato, quando o Camus e Oswald se encontram, o Camus anota no diário dele, fala assim, conheci uma personagem absolutamente notável, Oswald de Andrade, que me explica, e daí o Camus transcreve toda a teoria da antropofagia. Não posso falar dessa relação entre Oswald e Camus sem deixar de mencionar que, no contexto em que eu estava fazendo essa pesquisa aí do Camus, do Oswald de Andrade, e achei essas histórias do Camus, o João César de Castro Rocha, que está aqui presente, apresentou uma das mesas da manhã, e que organizou um belíssimo livro chamado Antropofagia Hoje, primeiramente publicado nos Estados Unidos e agora no Brasil, em edição ampliada, me convidou para escrever um texto sobre essa relação Camus e Brasil. E parte dessas fotos que estão aqui, que vocês vão ver, estão nesse livro. Mas, mesmo assim, comprem o livro, João César e eu agradecemos. Editora Realizações. É um livro belíssimo que ele organizou, é um volume imprescindível para conhecer Oswald de Andrade. A minha contribuição foi sobre o Camus e eu continuo nele. O Camus, essa percepção que o Oswald teve de que o Camus era um autor que estava lá no Rio de Janeiro, envolvido com grandes afazeres diplomáticos, eventos sociais, mas que, no fundo, ele tinha uma certa nostalgia dessa solidão, desse confronto entre civilização e natureza. Essa percepção do Oswald é absolutamente certeira. Isso é uma coisa que percorre a obra do Camus. Percorre a tal ponto que, quando a gente relê os diários de viagem dele, este trecho que eu acabei de ler, que é do Oswald de Andrade, ecoa, quer dizer, ou de certa maneira está em paralelo, lembra alguns trechos que o Camus, alguns comentários que o Camus faz sobre o Brasil. Eu vou mencionar só 3 deles. São textos sobre o Brasil. Vejam como o Oswald percebeu aquilo que, antes de conhecer o Camus, ele percebeu aquilo que o Camus já estava ali anotando no seu diário. Houve, de fato, uma identificação muito grande entre eles, apesar da literatura ser tão diferente. Ele fala assim, Camus explica, saindo de Salvador, ele escreve, sobre essa terra desmesurada, que tem as tristezas dos grandes espaços, a vida está no nível do chão, e seriam necessários muitos anos para nela integrar-se. Depois, ele vai para Iguape com o Oswald, né, que, como eu mencionei aqui, falou, precisamos mostrar uma das festas do interior de São Paulo, e ele, na volta, escreve no diário, uma vez mais, durante horas e horas, olho para esta natureza monótona e estes espaços imensos. Não se pode dizer que sejam belos, mas colam-se à alma de uma forma insistente. País em que as estações se confundem umas com as outras, onde a vegetação inextricável torna-se disforme, onde os sangues misturam-se a tal ponto que a alma perdeu seus limites. Um marulhar pesado, a luz esverdeada das florestas, o verniz de poeira vermelha que cobre todas as coisas, o tempo que se derrete, a lentidão da vida rural, a excitação breve e insensata das grandes cidades. É o país da indiferença e da exaltação. Não adianta o arranha-céu, ele ainda não conseguiu vencer o espírito da floresta, a imensidão, a melancolia. São os sambas, os verdadeiros, que exprimem melhor o que quero dizer.
É uma pequena síntese, um retrato do Brasil, esse contraste entre metrópoles com arranha-céus e natureza, essa ideia de uma espécie de miscigenação sanguínea, cultural e imaginária, enfim, algo que está muito próximo de um imaginário da antropofagia do Oswald, um imaginário modernista que pensa as raízes do Brasil, a singularidade da cultura brasileira, e, ao mesmo tempo, uma identificação muito grande de um escritor que vem de um país que não é metropolitano. Camus nasceu na Argélia, no norte da África, portanto, também está acostumado e se vê e se identifica com essa cultura de encontros étnicos e encontros culturais. Obviamente que lá a coisa se resolve de uma maneira muito mais tensa. Depois, se houver curiosidade, eu posso falar, porque, de fato, no final da vida, o Camus está dilacerado com a guerra de independência da Argélia, que depois acabou praticamente expulsando, varrendo a cultura francesa de território argelino. Mas, nesse momento, em 1949, ele está muito encantado com aquilo que ele vê no Brasil e que é, para ele, um espelho. Ou seja, ele sai desse pseudo-oriente, que é o norte da África, e vem para o extremo ocidente, que é o Brasil, né? Nós vivemos aqui no extremo ocidente, e ele vem de uma espécie de Oriente Médio. Então, é essa viagem que, de fato, inverte o sentido das viagens propostas aqui, que ele faz. E que deixa, além dessas marcas nos diários, uma marca profunda do ponto de vista ficcional, que é um conto chamado A Pedra que Cresce, que está incluído num dos últimos livros do Camus, publicado em 56, chamado O Exílio e o Reino. É um livro de contos. Todos eles se passam ou na Argélia ou na França, e um deles se passa no Brasil, e em especial em Iguape. O que acontece nesse conto? É um engenheiro chamado Darrast, que vai para Iguape para construir uma barragem. Lá ele entra em contato com a comunidade local, a descrição é absolutamente idêntica a Iguape, a tudo o que a gente vê descrito no diário de viagem. Lá ele fica amigo de um cozinheiro negro, que o leva para um ritual de candomblé. Daí eles vão lá no ritual de candomblé, bebem, fumam charuto, etc. É uma noite de transe e tal. No dia seguinte, o tal cozinheiro iria pagar uma promessa, carregando uma pedra até a igreja da Matriz. Ou seja, já mostra uma certa, vamos dizer, ambivalência religiosa, já que o mesmo cozinheiro que pratica rituais de religiões afro também vai pagar uma promessa numa igreja católica. Só que no dia seguinte ele está, eu vou contar o conto todo, porque ele é uma espécie de parábola, no dia seguinte ele está com a popular ressaca e não consegue levar. Durante a procissão, ele está indo com a pedra na cabeça e fraqueja. Quando ele fraqueja, o engenheiro, que é o narrador Perdão, não é o narrador, ele é a personagem, o protagonista, mas não é o narrador, é narrado em terceira pessoa. O engenheiro francês vai lá e pega a pedra e ajuda o cozinheiro. Só que, ao invés de levar a pedra para a igreja católica, ele leva para o terreno de macumba e deposita no chão. É um conto que eu não considero que seja das obras mais importantes ou significativas ou ricas do Camus, mas ela tem um sentido de parábola, justamente, de uma espécie de tensão que se resolve pela comunhão com a terra, que culmina numa frase belíssima que está num dos trechos do A Pedra que Cresce, em que ele diz o seguinte. É um trecho que recupera totalmente os trechos que eu li aqui do diário e que justifica o nome que eu dei a essa apresentação. Diz o narrador sobre o engenheiro francês quando ele sai do ritual de candomblé. Essa terra era grande demais, o sangue e as estações se confundiam, o tempo se liquefazia. Aqui a vida era rente ao chão, e para integrar-se nela era preciso deitar-se e dormir durante anos no próprio chão lamacento ou ressecado. Lá, na Europa, existia a vergonha e a cólera. Aqui, o exílio ou a solidão, em meio a esses loucos lânguidos e trepidantes, que dançavam para morrer. Então, essa ideia um pouco orgiástica, que, ao mesmo tempo, aponta para uma dissolução e morte, mas, ao mesmo tempo, para uma nova forma de comunhão não ritualizada, indica as tensões em que vivia o Camus, que ele recupera, que ele vê
no Brasil, anota nos diários de viagem e recupera nesse conto magnífico do ponto de vista da parábola, não do ponto de vista da fatura literária, que é A Pedra que Cresce. É magnífico também para nós brasileiros pelo fato de um escritor com a importância dele ter ambientado esse conto no Brasil. Por que chama A Pedra que Cresce? Na cidade de Iguape, que fica no litoral norte, eu tenho que apontar para cima, para a esquerda ou para a direita, vocês sabem? Vamos tentar. A cidade de Iguape, Vana, deu certo. A cidade de Iguape é uma cidade que fica, como eu disse, no litoral sul de São Paulo, aí é o Rio Ribeira, aqui é a igreja de Iguape. E aconteceu o seguinte, em 1600 qualquer coisa, século 17, uns índios encontraram uma imagem de Jesus na praia e levaram essa imagem de Jesus, chamaram as pessoas da cidade de Iguape e levaram essa imagem para a cidade de Iguape. No caminho, eles puseram em cima de uma pedra e lavaram a imagem na entrada da cidade. Desde então, criou-se o mito, a lenda, de que esta pedra teve efeitos miraculosos, que toda vez que alguém arrancava um pedaço dela, ela crescia. Ou seja, uma pedra que, ao invés de ser escavada, ela aumentava. Daí o título do conto do Camus, A Pedra que Cresce. Obviamente, a pedra não cresce. Fizeram esse pequeno santuário lá, onde a pedra... Isso tudo é material contemporâneo, tá? Não tem nada a ver com a viagem do Camus ainda. Aqui tem essa cobertura aí. Aqui tem um menino que retira a pedra, que obviamente só afunda, não cresce coisa nenhuma. Mas o Camus usa esse título e esse mito de Iguape, que o fascina, porque ele vê aquele encontro justamente entre o Brasil profundo e o Brasil metropolitano que o Oswald queria mostrar para ele, né? Quer dizer, o Oswald leva ele para ver a cidade de Iguape, onde uma romaria anual, dentro de um circuito de romarias que acontece no interior de São Paulo, uma romaria anual vai lá celebrar a imagem do Bom Jesus. Aqui é Iguape, aqui é, enfim, um lugar em que os devotos deixam suas fotografias, e as fotos, 5 minutos, né? Aqui começam as fotos do Camus. É muito breve o que eu vou mostrar. Algumas fotos elas estão muito deterioradas, elas estão ligeiramente, por causa do formato aí do computador, elas estão ligeiramente alargadas, elas estão um pouco achatadas, não estão no formato real. Camus à esquerda, com cigarro nos lábios, Oswald de Andrade, esse negócio, essa avenca que tem aí na frente, é um fungo no original mesmo. Aqui eles chegando, o Camus é o primeiro à esquerda, o Oswald está bem no meio, com a gola para fora. Aqui são eles chegando no Rio Ribeira. É uma descrição muito... É que o que interessa aqui são eles chegando, aí o Oswald num barquinho, aqui o Camus à esquerda, Oswald está logo atrás dele com óculos escuros, aliás, um óculos bem moderno, né? E essas são fotos de caráter mais jornalístico. O que eu queria realmente mostrar para vocês é que aí está a igreja que o Camus viu, a Nossa Senhora de Iguape, e é em direção a essa igreja que acontece a procissão. Todo ano, acontece ainda hoje, e acontece, aí Camus na frente da igreja, e é onde acontece o episódio do Pagador de Promessas. O episódio do Pagador de Promessas aparece não apenas no conto do Camus, mas também é mencionado no diário, ou seja, ele viu realmente um pagador de promessa. O que nunca ninguém viu, nunca tinha visto até nas fotobiografias do Camus, como eu sou pesquisador da obra dele, eu tenho todas as fotobiografias, as biografias, o que realmente não existia e que ficou lá guardado no arquivo do Oswald, são essas imagens aqui, da procissão. São imagens um pouco abertas, assim, mais coletivas da procissão. E, o mais importante de tudo, essa figura aqui do cozinheiro negro que paga a promessa com a pedra. Tem essa imagem dele atrás de um padre, e a imagem que eu acho mais impressionante, que é muito bonita, embora mal, que é essa imagem aí. E essa é exatamente a personagem... vejam, eu não quero dizer com isso que haja sempre lastro documental ou factual na obra de qualquer ficcionista. Apenas isso, que o Camus encontrou uma materialidade na cidade de Iguape que se prestou muito eficazmente a uma obra de ficção.
se você me der mais 2 minutos, eu queria mostrar um material que não faz parte desse contexto. Nessas pesquisas, a Iguape, aí é ele ainda, essa foto é a única foto que consta das fotobiografias dele. Por alguma razão, essa foto, feita aqui no Brasil, migrou aí, ela está reproduzida em outros livros, na França. Ele ficou hospedado no hotel da cidade. Provavelmente, assim como acontece hoje, a cidade fica lotada por causa da romaria, os tropeiros que vão lá a cavalo para a procissão do Bom Jesus de Iguape. Ele ficou hospedado no Hospital da Feliz Lembrança, cuja entrada é aqui. E lá, no Hospital da Feliz Lembrança, isso aí foi um amigo meu chamado João Correia, que é um fotógrafo, ele que achou, existe esse livro de visitas. E nesse livro de visitas tem esse texto que é incrível, em que o Camus escreve em francês, embaixo tem uma tradução feita pelo Oswald de Andrade, e logo abaixo uma mensagem do Oswald de Andrade. E a mensagem do Camus, talvez dê para ler daí, na tradução do Oswald, é: ao Hospital da Feliz Lembrança, que traz tão bem o seu nome, com homenagem calorosa a este Brasil que aboliu a pena de morte, e a esta Iguape, onde a gente compreende esse gesto. É uma mensagem absolutamente incompreensível se você não pensar no contexto. Por que na hora de visitar Iguape ele faz uma mensagem mencionando a questão de que, valorizando o fato de que o Brasil aboliu a pena de morte? Porque nesse momento o Camus está obsessivamente voltado em movimentos contra a guilhotina na França, e para ele é uma grande e grata surpresa saber que o Brasil havia abolido a pena de morte no final do século XIX, começo do século XX, enquanto nos anos 50 a França ainda guilhotinava e assim por diante. Esse é um outro registro bastante raro e desconhecido na bibliografia desse escritor. E, enfim, a minha intenção era trazer esse material inédito, em parte inédito e mais publicado num contexto um pouco diferente no livro organizado pelo João César, Antropofagia Hoje. Muito obrigado. Bom, depois da palestra do Manuel, vamos começar a recolher todas as perguntas que forem necessárias e teremos no máximo, mais 15 minutos que precisamos entregar a sala para os outros palestrantes. Por favor. Bom, eu vou ler a primeira que eu tenho recebido aqui, é do Bruno Marcelo, é para o Manuel da Costa Pinto, que diz o seguinte: o passar dos anos confirmou o engajamento político de Sartre ou o sentimento do absurdo existencialista de Camus? Camus e Sartre fizeram parte de uma geração em que o engajamento político era vamos dizer, uma palavra de ordem do momento, né? Nenhum dos dois, entretanto, pode-se dizer que tenha uma obra em si engajada. Para fazer uma comparação, por exemplo, aquele ciclo de romances do Jorge Amado, eu não me lembro o nome agora, Caminhos da Liberdade, ou Subterrâneos da Liberdade. Subterrâneos da Liberdade. O Sartre tem um que é Caminhos da Liberdade, que são também uma trilogia inacabada. Ali é um momento em que o Sartre se aproxima de uma literatura engajada no sentido de ilustrar ideias políticas e ações políticas por meio da ficção, que é a pior forma de literatura engajada, né? Embora A Idade da Razão é um belo romance, né? A Idade da Razão, sim. Mas a grande obra literária do Sartre é A Náusea, para muita gente, inclusive eu, a autobiografia As Palavras, que é magnífica, e são as peças teatrais. As peças teatrais, como Entre Quatro Paredes, né, o Iclô, e, enfim, toda a obra teatral dele é magnífica, embora ele ainda pertença a um momento em que o teatro é um teatro mais clássico, do ponto de vista formal e estrutural, né? Ele precede exatamente aquela geração do Beckett, que, não em idade, mas em termos literários, que acaba com qualquer dilui as convenções teatrais, as convenções herdadas do teatro clássico. Então, agora, o engajamento do Sartre é evidente. O engajamento do Camus também existe. Uma preocupação política. A diferença fundamental é que, para o Sartre,
pela concepção que ele tem da estrutura da consciência, seria enveredar por uma questão que talvez seja um pouco conceitual, filosófica demais. Mas a questão para o Sartre é a questão da contingência, né? A estrutura da consciência para o Sartre é sempre a relação entre uma consciência transparente que não quer ser transformada em coisa, em para si. Ele usa um jargão que é o para si e o em si. O em si é a pedra, o objeto, o cachorro, o carro, a árvore, é o em si, é aquilo que é fixo, não se transforma. O para si é a consciência transparente. As relações sociais tendem a transformar o em si em para si, o homem em objeto, coagulá-lo num sentido, estou usando expressões sartreanas. Portanto, cada ocasião que se apresenta historicamente é uma ocasião para resistir a essa coagulação, a essa transformação do em si, da consciência transparente, no para si mortal da condição inanimada do objeto. Cada situação se apresenta, portanto, como um momento de engajamento e ação política. O Sartre engajou-se politicamente em causas de esquerda, no primeiro momento com o Partido Comunista, no final da vida como maoísta, cometendo erros históricos, mas justamente acho muito complicado fazer uma condenação universal, geral, dos posicionamentos do Sartre, porque justamente a palavra-chave é em situação. Naquele momento, a situação, o contexto apontava para uma aliança com os comunistas, com os maoístas, seja lá com quem for. Talvez hoje o Sartre fosse anti-comunista, anti-esquerda, seja lá o que for, e seria consistente. Haveria consistência nisso, ele não estaria traindo os seus princípios. O Camus é um escritor que, para quem a história se contrapunha à natureza, ele pensava, diferentemente do Sartre, que pensava nessa relação da consciência e objeto, do em si e o para si, ele pensava de uma maneira muito mais antiga. Ele pensava na condição humana nos termos em que os gregos pensavam, por exemplo. Ele fala isso explicitamente em Um Homem Revoltado. Para ele, basicamente, o que definiu o homem era o absurdo, tema aqui da pergunta. E o que era o absurdo? O nosso desejo de compreensibilidade e de duração em contraste com a opacidade e a mortalidade do mundo. Isso não é dado por condições históricas, isso é condição humana. Porque a partir do momento que você coloca essa oposição como algo eterno, como algo que atravessa todos os momentos históricos, você já não tem, você cria uma ideia de uma condição humana ou de uma natureza humana. Camus efetivamente acreditava nisso, portanto, a sua relação com o absurdo não necessariamente leva a um engajamento. O Sartre, sim, porque para ele a definição da consciência e do estado dela é dado pela história. Para o Camus, a consciência é um dado da natureza humana, portanto, não impõe necessariamente engajamento, embora ele tenha se engajado na luta contra o nazismo, por exemplo, ou tenha se posicionado na Guerra da Argélia, quando ele ficou bastante em contradição aí com o movimento. Muito obrigado. Eu, antes de passar mais uma pergunta, queria fazer uma pergunta aqui para o Zé Roberto, que é o seguinte. Você fez uma narrativa sobre Fernão Mendes Pinto e sobre Marco Polo. Curiosamente, os apresentados como os dois primeiros olhares ocidentais sobre o Oriente, ou sobre a China em particular. Bom, é curioso que são dois olhares muito específicos. Um está construído sobre uma incerteza, uma vivência que não se sabe se existiu ou não, se de fato ele foi ou não foi à China, ou seja, está construído sobre uma ficção, que pode ser real ou não, mas não se sabe. E o segundo olhar é um olhar de caráter, digamos, colonialista, ou seja, de extensão e de desenvolvimento econômico. Essa marca, como essa marca hoje? Ou seja, essa visão do Oriente é uma visão que predominou ao longo do tempo? Sem dúvida. Eu me lembro quando eu era menino, isso no século passado, a minha mãe falava no Fu Manchu. Fu Manchu era um monstro, eu não conseguia dormir pensando no Fu Manchu. É um estereótipo que fizeram dos chineses, né?
Os chineses são bárbaros. Suplício chinês, é um negócio que todo mundo pensa no suplício chinês. Enfiar um pauzinho debaixo da unha, né? Não sei quantas chibatadas nas nádegas. Né? Isso ainda acontece hoje. Eu acredito que essa visão foi feita ao longo dos séculos e predomina até hoje. Né? É muito difícil de se tirar um estereótipo depois dele ser incrustado na alma das pessoas, né? Se transformar numa espécie de quisto, né? E expelir isso, mesmo agora que a China está retomando a sua posição. Eu estava falando aqui com Jacinto nos bastidores, que em 1810 o produto interno bruto da China era igual ou superior ao de toda a Europa reunida e mais os Estados Unidos. O produto interno bruto da China em 1820 era 7 vezes o da Inglaterra. Então, por isso a gente às vezes pode estranhar que o imperador chinês, Qianlong, ele tenha dito para o embaixador inglês: no futuro, vocês não precisam vir aqui prestar a sua homenagem. Vocês podem mandar uma carta do seu rei e nós teremos, assim, vamos dizer assim, a compaixão de a receber como súditos fiéis que vocês são. Né? E isso não é tão estranho, porque eles eram tão superiores naquele tempo, uma civilização de 4.000 anos, né? Diante da jovem Inglaterra. A Inglaterra, perto da China, é uma criança. Né? E aquele rei que vivia naquela época, no começo da Revolução Industrial, não podia entender a última e a mais antiga das civilizações agrícolas, que era a China. Né? A China tinha a sua razão, mas ela continuava naquele imobilismo confuciano. Né? A raiz da China, da civilização chinesa, é a agricultura. Nem sequer ela gostava da indústria, e muito menos do comércio. Ela gostava da agricultura, cada família fazer a sua própria provisão de comida. Isso era o que Confúcio, que viveu na mesma época de Sócrates, ou até um pouco antes, né? Era o que ele pregava. Né? Então, acredito, não sei se estou respondendo ao que perguntou Samuel, mas eu acredito que vamos dizer assim, esse abismo entre Oriente e Ocidente, esse olhar estranho, esse estranhamento, esse apartamento entre as duas civilizações, entre os dois modos de conceber a vida, né? Continuam. Né? Continuam, e a cada vez mais nós podemos ver o que está acontecendo hoje. A China está tentando se ocidentalizar, mas no fundo, quando você fala com um chinês, é um homem de 4, 5 mil anos, que fala a mesma língua, que pode ler um texto escrito há 2.000 anos atrás. Eu me lembro quando eu estudei chinês, o meu professor Sun Chia-Tin, eu disse assim: professor, nós vamos estudar o chinês antigo ou moderno? Ele disse: moderno. Eu digo: eu queria o antigo. Não, moderno. 2.000 anos, mais ou menos. Impressionante, né? É isso. Muito obrigado. Olha, mais uma pergunta, agora para o Jacinto. Jacinto, você construiu esse último romance, você citou o Sewald, né, o escritor alemão extraordinário que morreu alguns anos atrás. Embora eu ache que você usa a fotografia de um jeito absolutamente diferente do Sewald nesse livro, de maneira intuitiva, porque eu conheci o livro agora. Mas a impressão que eu tenho é que você usa a fotografia com caráter documental, tentando reforçar a verossimilhança que dentro do próprio gênero do romance policial existe, e que você, aproveitando esse caráter fotográfico, acrescenta uma figura de realidade à tua narrativa ficcional. Tenho a impressão que você faz isso com absoluta consciência e que disso você nos falava na tua palestra. Em relação a isso, aqui há 2 dias eu vi aqui a intervenção do Gonçalo Tavares, é um escritor português, jovem, e eu achei muito curioso, não sei se todos viram, ele falou longamente a respeito da escrita, portanto, que no fundo é um desenho geométrico, o A, não é isso, o O é uma bola, bem, e que isso posto uma letra, um desenho geométrico à frente de outro, quando lido, constrói uma imagem. Portanto, esse fenómeno de passagem, não é? de desenho geométrico para
para a construção do cérebro de uma imagem. Bem, ora bem, eu acho que o uso da fotografia da forma como está utilizada neste livro, ela reforça de facto a verossimilhança, e permite eu acho, de certa maneira, uma leitura adicional, quer dizer, sendo como quer dizer, fotografias de família, fotografias sem o objetivo de serem fotografias artísticas, não é isso? Portanto, fotografias que vêm no correr do texto, não é? E foi isso que eu pretendi com este livro. Muito obrigado. Bom, para encerrar, tem uma última pergunta, é para o Manuel, do Gabriel Nascimento, e diz assim: o Brasil chega a influenciar a literatura de Camus? Influenciar não, quer dizer, o que existem são contatos intelectuais e a ambientação desse conto em Iguape, né? Então, quer dizer, o Brasil deixa marcas profundas no Diário de Viagem, nesse conto. Também tem um livro chamado O Verão, que está infelizmente esgotado no Brasil, que é um livro que ele faz retratos das cidades argelinas, e no final ele faz uma espécie de relato de viagem de circunnavegação. É um texto mais de fluxo de consciência, em que ele descreve uma viagem pelo Mediterrâneo e pelo Atlântico, e daí tem um trecho no Brasil lindíssimo. Tal. Então, na verdade, o Brasil é uma marca profunda, além de dele ter ambientado esse conto aqui. Mas influência não dá para ter, porque é um momento em que a literatura brasileira é pouco traduzida e ele não lia português, basicamente. Agora, ele teve contatos muito interessantes. O Diário de Viagem do Camus é muito curioso. Ele tem contatos muito interessantes com Manuel Bandeira, que era tuberculoso como ele. O Camus foi tuberculoso na juventude, e depois os dois eram fumantes inveterados. Quando o Camus morre, o Bandeira faz um texto lindíssimo sobre ele. Ele gosta muito, se identifica muito com Aníbal Machado. Ele conhece Dorival Caymmi, ele fica encantado com o Dorival Caymmi. Essa referência que ele faz aos sambas, aqui no trecho que eu citei do diário, é a partir de um contato com o Dorival Caymmi. Ele conhece Oswald de Andrade, Murilo Mendes. Ele conhece realmente os grandes escritores da época. E tem um episódio engraçadíssimo que ele detesta o Augusto Frederico Schmidt, que leva ele para almoçar no Rio de Janeiro, e ele desanca, faz um relato cruel, assim, satírico do Augusto Frederico Schmidt. E todas as impressões dele do Brasil são muito interessantes. Ele fica particularmente tocado com Olinda, Recife e São Paulo. Ele gosta muito de São Paulo, e ele tem uma certa implicância com o Rio de Janeiro, que ele acha que ele falou que ele fala assim, essa coisa que o Oswaldo escreveu, ele falou assim, tem muita aparência de cartão postal num determinado momento. Mas Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que ele tem uma experiência péssima, ele não gosta de Porto Alegre. São Paulo, ele fala, uma cidade feíssima, mas ele gosta porque lembra Orã. Enfim, é um diário meio mal-humorado, de alguma maneira, mas que tem coisas interessantes, né? A vida intelectual, bem francesa, né? E a vida intelectual carioca ele gosta muito. Ele não gosta muito da atmosfera da cidade, que ele prefere realmente. As duas cidades que eu acho que ele mais fica encantado são Olinda e Recife, e também Salvador. Acho que é um pouco por aí. Ou seja, o país marca o caminho, não a literatura brasileira. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Free Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Tens a paz dos mosteiros da Índia. Tu és